recentemente fiz uma indicação sobre a descentralização do serviço de saúde, uma vez que, observando o passado, o presente, percebemos que a centralização excessiva foi prejudicial à população do Espírito Santo. Infelizmente, uma boa parte dos hospitais pequenos do interior estão desativados, e isso tem trazido um problema sério para essa população. Tivemos recentemente uma conversa com o nosso secretário, Dr. Nésio Fernandes, e a sua equipe, que também concorda com essa descentralização. Conversa também tivemos com o nosso governador Renato Casagrande, que tem a mesma sensação. Então nós fizemos essa indicação, já estamos discutindo esse caso e temos certeza absoluta que esses espaços fechados, leitos fechados, que poderiam estar a serviço da população, certamente serão abertos. E nós conseguiremos com isso diminuir o fluxo de pacientes por essas nossas estradas, não tendo espaço nas regulações para situações que poderiam com certeza ser tratados e resolvidos no próprio interior. É a respeito do Hospital Infantil de Guarapari, Hospital Francisco de Assis, e quero explicar um pouco como que esse hospital nasceu em nossa cidade. Entre novembro de 2012 a fevereiro de 2013, ou seja, em 4 meses, 9 bebês morreram em Guarapari, então no hospital. Foi a partir daí que esse hospital, se é que a gente pode chamar de hospital, que foi apelidado pela população de Guarapari de açougue, ele foi interditado pela vigilância sanitária e as mães de Guarapari ficaram sem maternidade por mais de 1 ano. Foi quando, em 2014, o atual governador, que então era o governador da ocasião, Renato Casagrande, em parceria com então o prefeito Orly Gomes, conseguiram inaugurar um hospital em maio de 2014. E realmente esse hospital foi motivo de grande satisfação, de grande orgulho da população de Guarapari. E assim se manteve por muito tempo. Até que no ano passado, em julho do ano passado, a morte do menino Flavinho tocou bastante o coração de todos os guaraparienses. O Flavinho era um jovem que tinha acabado de fazer 13 anos, 20 dias. Ele teve o atendimento recusado no hospital infantil e acabou falecendo na UPA do município. Teve essa recusa simplesmente porque ele tinha feito 13 anos há 20 dias. Então, gerou uma grande comoção por parte de toda a população de Guarapari, entendendo que o hospital foi negligente. E a partir desse momento, vários outros casos começaram de morte de bebês ocorreram no Hospital Infantil de Guarapari. Então, o hospital que foi idealizado em uma parceria entre Prefeitura e Estado, hoje se encontra totalmente abandonado pelos dois lados, tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado. E requerimento 104, formação da Frente Parlamentar da AIDS. Essa frente já tem muitos anos aqui, e simplesmente estou desarquivando, porque já vem de outra legislatura. Dia 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, eu trago todo ano aqui um amigo que é portador de HIV, ele vem aqui e fala das dificuldades, da falta de políticas públicas, fala da prevenção contra a AIDS. A AIDS hoje praticamente não mata quase ninguém. Tem controle, não tem cura definitiva. Mas o melhor tratamento que tem é prevenção. Então não espere ficar doente, faça a prevenção. E nós estamos na semana do Carnaval, quero lembrar aquele que vai ter relação sexual que use camisinha, porque a AIDS pega e pega mesmo. Então vocês têm que ter esse cuidado. Temos que destacar o mês da conscientização das doenças raras.
E nós tivemos hoje 2 palestras brilhantes sobre isso. Várias palestras vão ser feitas mostrando às pessoas que trabalham com a saúde a importância de se conhecer essas doenças para que possamos fazer diagnósticos precoces e assim orientar o tratamento correto para esses pacientes, que muitas vezes não acontece por uma falta de conhecimento, uma falta de sensibilidade dos nossos profissionais de saúde, uma vez que essas doenças são realmente doenças raras. É sempre bom lembrar que essas doenças existem e às vezes até nós médicos desconhecemos e são de difícil diagnóstico algumas delas. Eu achava um absurdo como ginecologista, às vezes levar 10 anos, é a queixa comum das mulheres ter o diagnóstico de endometriose. Depois, com a doutora Faradiba participando das nossas palestras, ela mostrou que o angioedema às vezes leva 18 a 20 anos para fazer o diagnóstico. E muitas pessoas morrem sem saber que tem a doença ou angioedema. Nós mostramos que esse povo, especialmente dessas ONGs, esse povo de doença rara, esse povo que tem naturalmente um trabalho voluntário impressionante, precisa ser olhado com outros olhos. Imagine que no Brasil, e isso é estranho, né, que as aulas começam normalmente em 1º de fevereiro. Às vezes começam até antes. Às vezes começam no dia 28 de janeiro, já em algumas escolas as aulas já estão começando. No auge do calor, no auge do verão, as aulas são retomadas no Brasil. Agora, imagine que a maioria absoluta das escolas estaduais e municipais, elas não têm ar-condicionado. E uma parte nem sequer tem ventilador suficiente. E mesmo assim sabemos que quando o calor é muito grande, ventilador não serve para quase nada também. Então hoje, ter ar-condicionado em escolas não é uma regalia, não é um luxo, é uma necessidade. Sem contar que grande parte dos prédios públicos onde estão instaladas escolas, tanto estaduais quanto municipais, não foram construídas num padrão muito bem pensado para que fossem muito bem ventiladas ou tivesse uma posição mais adequada. Além disso, as escolas funcionam o dia inteiro. Uma parte do dia o sol vai bater nas salas de aula, seja na manhã, seja na tarde. E como é que num calor infernal como esse, muitas escolas com 40, 45 alunos em sala de aula, às vezes sem a metragem padrão, como exigir que haja um bom rendimento dentro de uma sala de aula? Nós recebemos uma denúncia na ouvidoria dessa casa sobre as condições do CEMEI Geisla Cruz Militão. Vou repetir, CEMEI Geisla Cruz Militão, localizado no bairro Redenção, aqui em Vitória, Espírito Santo. Na verdade, esse CEMEI, senhor deputado Emílio Mameri, é uma escola de madeira, é um barracão, é uma escola de madeirite, que funciona no município de Vitória. E nós recebemos essa denúncia na ouvidoria essa semana e hoje pela manhã nós estivemos no local verificando em loco as condições das instalações elétricas, hidráulicas e da temperatura naquela escola. E deputado Irine Lopes, para nossa surpresa e indignação, nós podemos constatar de plano, e eu vou mostrar ali, que os alunos de 2 a 5 anos de idade, vou repetir para o telespectador em casa que nos acompanha, alunos de 2 a 5 anos de idade estão submetidos a uma temperatura superior a 50 graus Celsius. E aí fica a nossa pergunta, qual a condição desse aluno absorver algum conhecimento? Nenhuma, deputada Irine. Qual a condição desse aluno com o mínimo de dignidade dentro da sala de aula? Volto a repetir, crianças de 2 a 5 anos de idade submetidas a uma temperatura superior a 50 graus Celsius. É temperatura superior aos malfadados presídios metálicos, aquelas caixas de sardinha que o Estado do Espírito Santo, infelizmente, já teve de triste registro. Então hoje nós estamos submetendo crianças de 2 a 5 anos de idade a condições mais degradantes do que presos
estavam no estado do Espírito Santo. Isso é realidade, eu estive lá hoje pela manhã e constatei em loco todo esse tipo de condição. Que a ouvidoria dessa casa recebeu uma denúncia e o deputado Pasolini, ele foi até uma escola do município de Vitória e, inclusive, ontem eu atentamente ouvi o discurso do deputado, fiz, inclusive, após o deputado Zé Esmeraldo, fiz após a fala do Pasolini, uma visita a essa escola, até para entender, porque quando fui secretário de Gestão e Planejamento da cidade de Vitória, junto com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Educação, nós tomamos por iniciativa importante que era substituir os espaços provisórios da cidade em relação à educação e avançar para que a gente possa ter em toda a rede, que são 103 escolas no município de Vitória, toda a rede seja uma rede de qualidade em sua estrutura e em suas condições. É importante dizer que existem 3 escolas em espaços alternativos na cidade de Vitória. Apenas 3 escolas e que por motivos diversos ainda não foram modificados. Mas, por exemplo, o Ianguetá, que nós temos o Paulo Freire, está quase pronto. A Secretaria de Obras, através do nosso secretário Serginho, está finalizando uma obra lindíssima que será entregue esse ano. Em Jardim Camburi, a escola só não foi desativada por pedido da comunidade, porque ainda existia demanda, então permaneceu-se o espaço alternativo, mas se entregou uma nova escola, que era o Ana Maria Chaves Colares, e agora já tem outra em licitação, inclusive o secretário anunciou essa semana, que está em fase final para iniciar a licitação. E o Geisla, que foi fruto do debate aqui que o deputado fez ontem, é o terceiro espaço alternativo em que a gente se encontra em fase de desapropriação de 2 terrenos laterais para que seja feita a construção. No entanto, ninguém pode falar que esses espaços alternativos não estão adequados. E é isso que eu queria contrapor ontem a fala do deputado. O calor que nós estamos vivendo não é um calor só nas escolas. Se você for na rua agora, está mais de 40 graus, a sensação térmica é absurda. E é importante dizer, e eu queria mostrar para todos, que a escola tem ar-condicionado. Isso o deputado esqueceu de falar. É isso que eu não entendo. A gente vai fazer uma visita a uma escola, a gente tem que adentrar os espaços da escola. Não sei se não deixaram, mas o deputado foi no pátio. Todas as salas de aulas têm ar-condicionado naquela escola. Tem condições adequadas para os estudantes. Talvez o deputado tenha entrado ou na porta errada, ou foi em algum lugar errado, mas todas as salas têm ar-condicionado. Para mim não existe meia-verdade, porque meia-verdade é meia-mentira. E eu não trabalho com mentira, eu trabalho com a verdade. De fato, eu estive nessa escola ontem e a temperatura atingida no interior da unidade foi superior a 50 graus Celsius. As imagens são claras, o termômetro utilizado é um termômetro que é aferido pelo Imetro, então não há nenhuma dúvida quanto a isso, a temperatura está ali. Existe então na capital do estado do Espírito Santo mais de uma escola de madeira, uma escola que é provisória há mais de 10 anos e uma escola que atinge temperatura superior a 50 graus Celsius. Qualquer cidadão que chegar a essa escola vai ver que ela é absolutamente inapropriada para receber qualquer criança. Não podemos tapar o sol com a peneira. Porque Vossa Excelência foi do lado de fora, no pátio da escola, fez uma medida de uma temperatura que não condiz com a realidade. O que eu estou te dizendo, deputado, não estou falando que o espaço é adequado em relação a ser um espaço provisório, eu concordo com Vossa Excelência e precisa ser resolvido. Mas em relação à temperatura, a escola é toda climatizada, deputado, dá para ver os ar-condicionados. Um posicionamento surreal do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação do governo federal. Estou tentando entender até agora o que se passou na cabeça do ministro quando ele tomou a atitude
de gravar as crianças, incentivando as escolas a gravarem as crianças cantando o hino nacional, até aí, mais ou menos assim, cantar o hino nacional eu acho que deve ser incentivado nas escolas, mas gravar as crianças eu acho que já tem um exagero. Mas o mais complicado da fala do ministro Ricardo Vélez é que ele orientou ou pediu às escolas, unidades escolares, isso, segundo eu li, foi mandado para as escolas desse país como um todo, que fosse lido naquele momento do hino nacional a mensagem da campanha eleitoral do atual presidente da República, que é a mensagem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu gostaria de falar aqui sobre isso, assim, de uma forma bastante democrática. Protocolei nessa casa um projeto chamado Escola Sem Doutrinação. E todas as vezes que eu subi aqui nessa tribuna, foi com o objetivo de mostrar que existe sim a doutrinação nas escolas e que na maioria das vezes essa doutrinação vinha de partidos de esquerda. Mas hoje eu estou subindo a essa tribuna para dizer que um ministro de um governo de direita usa sua prerrogativa como ministro e quer orientar as escolas pelo país como um todo a doutrinarem as crianças de alguma forma em um novo viés ideológico. Então, o projeto que eu coloquei nessa casa de doutrinação, sobre doutrinação, e aí eu vi muita gente da esquerda criticando o ministro, né? Isso é doutrinação e tal. Aí eu fico pensando, eu também estou aqui criticando o ministro. Eu espero que as crianças e os adolescentes façam vídeos mostrando o que são as escolas onde eles estudam. Que façam vídeos mostrando as suas escolas quase caindo. Que façam vídeos mostrando que as suas escolas não têm acessibilidade. Que façam vídeos mostrando, como foi mostrado aqui hoje, de salas de aula com 40, 50 graus de calor em seu interior. Que façam vídeos mostrando as estradas que as crianças da educação do campo têm que trafegar todos os dias até chegar à escola. E envie isso para o ministro. Que façam vídeos dos seus professores que trabalham 3 horários por dia porque recebem um salário miserável. Hoje nós sabemos que a dificuldade de todo um país é em relação ao ensino, é em relação à escola. Nós, parlamentares, devemos incentivar os nossos alunos. Hoje em dia, se você não tem o 2º grau, você tem um nível de dificuldade para você encontrar empregos. Se você não tem uma faculdade, você tem um nível, mas se você já tem um 2º grau completo, você tem um nível menor. Se você é um aluno que você tem o curso completo, o 3º grau completo, isso facilita muito a sua vida. Então nós, enquanto agentes políticos, precisamos incentivar, é preciso incentivar o aluno a estar em sala de aula e a realmente despertar o interesse com a educação. Hoje paira dentro da Polícia Militar e do Bombeiro Militar um clima de ansiedade, um clima de preocupação muito grande, porque em breve, porque daqui a alguns dias, será aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa um projeto de lei que irá regulamentar a Lei de Promoção de Oficiais e a Lei de Promoção de Praças. Antes que eu trate dessa lei que virá para a Assembleia, é necessário contextualizar em relação a fatos que aconteceram em 2017, fevereiro, pós-movimento, que ocorreu aqui no estado do Espírito Santo. No período pós-movimento,
o governador Paulo Artung e, à época, com o comando geral e o secretário de Segurança Pública, eles criaram uma lei que regulamentava a promoção de oficiais e a promoção de praças, trouxe aqui para a Assembleia e essa lei foi aprovada em regime de urgência. Da noite para o dia, essa casa aprovou uma lei de promoção que simplesmente destruiu a carreira da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Foram leis perversas, foram leis covardes, foram leis que tiraram vagas de promoção de oficiais do quadro de administração, foram leis que mataram sonhos, foram leis que mataram esperanças e foram leis que trouxeram, a nível de promoção de oficiais, uma carga de subjetivismo muito grande. O que se percebeu após a promulgação dessa lei é que só eram promovidos a nível de coronéis, principalmente, aliás, a nível de oficiais, principalmente coronéis, aqueles que eram amigos ou protegidos do rei. Então, senhores, depois de 2019, com a vinda do governador Casagrande, ele fez alguns compromissos de campanha, e dentre eles, a anistia, que já aconteceu e foi aprovado por essa casa. Mas esses compromissos não acabaram. Outro compromisso é a criação de uma nova lei que irá regulamentar a promoção dos oficiais e uma nova lei que irá regulamentar a promoção dos praças da Polícia Militar. Sempre venho aqui dizer ao plenário aqui da Assembleia, nós estamos no último patamar salarial. Os policiais militares que não têm uma carga horária definida por lei, que não têm nenhuma dos direitos e garantias dos seletistas, mesmo assim eles estão ali dia após dia se dedicando para que a sociedade capixaba e em especial a sociedade de Vila Velha tenha a paz tão almejada. São nobres combatentes que eu tenho o orgulho, tenho a satisfação de sempre estar reverenciando esses policiais. São policiais que têm no sangue a determinação de lutar pelo povo capixaba. Já aconteceu aqui no Espírito Santo a nossa anistia administrativa, que passou uma borracha em todos os processos administrativos em decorrência daquele fatídico fevereiro de 2017, onde, por falta de diálogo do governo anterior, aconteceu aquele momento trágico. Esse projeto de lei, que vai trazer a paz definitiva à sociedade capixaba. Nós constantemente a gente vem falando sobre a importância de selar, de se passar uma borracha nesse movimento que, por falta de diálogo, por inépcia do governo, não houve um comprometimento de que aquele movimento acabasse rápido. Nós falamos das dificuldades que nós estamos enfrentando no interior do estado, em especial com relação aos SMLs, Serviços Médicos Legais, Colatina, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim, onde a carência de servidores é patente. Existem finais de semana que nós não temos médicos em nenhum dos 3 SMLs. Então as pessoas, o cidadão que perde o seu ente querido, ele passa por uma dificuldade muito grande, porque em muitos casos, às vezes os corpos são congelados para serem necropsiados na segunda-feira ou trazidos para a Vitória. Nós levamos essa demanda ao governador do estado, o governador Renato Casagrande, levamos há uns 10, 15 dias atrás. Passamos para eles essa situação de carência, então nós contamos com a colaboração de todos nessa cobrança, mas estamos aqui para agradecer o governador do estado por ter reconduzido esses servidores ao SML de Colatina.
imagina, nesse calor, as pessoas passarem pela questão da falta de água em suas residências. Todo verão isso ocorre. É uma vergonha que uma empresa do porte da Cesan não tenha o cuidado de se precaver para que não falte água durante o verão, sobretudo nas regiões mais carentes da região metropolitana da Grande Vitória. O que não falta no final do mês para essas famílias é a conta para pagar. Avaliar os desmandos, as cobranças abusivas, o que tem acontecido com a população capixaba através da EDP, que é a concessionária de energia desse estado. Eu fiquei impressionado o quanto as pessoas estão irritadas com o posicionamento da EDP Excelsior, deputado Rafael Favato. Eu fiquei impressionado. As pessoas traziam as contas aqui de energia, mostrando que em janeiro do ano passado, por exemplo, são 125, 126 kWh utilizados, consumo. Mesmo período desse ano, passa para 650 kW, ou seja, algo sem critério algum, com a mesma quantidade de pessoas, sem aumento de eletrodomésticos, ou seja, não faz o mínimo sentido. A ANEEL, que é a agência que regula e que deveria estar à disposição da população, do contribuinte, do trabalhador que paga os altos impostos, infelizmente mostram a tendência junto com a empresa, com a EDP. Estamos lutando aqui para a redução das tarifas, vimos claramente que é o contrário, que a EDP quer subir as tarifas com apoio da própria agência reguladora. Então fica o pedido às demais excelências para que essa casa se pronuncie a favor. Nós saímos recentemente de uma eleição. E o clamor do povo tem que ser ecoado aqui dentro. Nós temos que levar todo o recurso de altos impostos de volta diretamente ao cidadão que nos exige, que nos colocou aqui. Para falar sobre a criação da Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR-101, onde temos a concessionária Eco 101 como permissionária desse contrato. Fiz questão de fazer parte desta comissão junto com os colegas deputados Fabrício Gandini e Freitas, pois a Serra, assim como vários outros municípios capixabas, tiveram no ato dessa concessão muitas promessas feitas. E até hoje poucas dessas promessas foram realizadas. A situação da rodovia do Contorno é um dos escárnios da concessionária Eco 101 para o Espírito Santo. Como pode um dos trechos mais importantes e movimentados da rodovia, concessionada à iniciativa privada em 2013, com cobrança de um pedágio desde 2014, cujo o valor médio da tarifa já subiu cerca de 40%. Estar em situação tão ruim. São buracos e desnivelamento da pista em diversos pontos. Vamos, através dessa comissão, fiscalizar para que as responsabilidades assumidas pela Eco 101 com o Espírito Santo sejam cumpridas.